Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um tema muito importante, muito sério, que poucas pessoas dão a devida importância a ele. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Hoje minha garganta está um pouquinho seca, eu estou ficando um pouquinho rouco, o clima está um pouquinho seco, eu estou em outro local com um clima mais seco, pode ser que em algum momento do desenrolar desse vídeo eu dê uma tossidinha, mas não é nada, não é gripe, não é nada, é só porque minha garganta está um pouquinho seca, tá? Então vamos lá, hoje eu trago para vocês o seguinte tema. Hoje a gente vai conversar sobre síndrome metabólica em crianças e o papel do exercício físico na reversão de alguns parâmetros relacionados à síndrome metabólica. Então vamos lá, antes de eu começar a falar sobre o papel do exercício físico na reversão de alguns parâmetros relacionados à síndrome metabólica e mostrar alguns dados alarmantes para vocês, eu preciso definir o que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando você tem, de uma vez só, a junção desses 4 problemas: obesidade, sobrepeso ou obesidade, hipertensão arterial, resistência à insulina, que pode evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2 e problemas no colesterol, tipo LDL colesterol, que é o colesterol ruim elevado, HDL colesterol, que é o colesterol bom reduzido, e os triglicerídeos altos. E problemas na pressão arterial. Então imagina uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, com problemas na pressão arterial, com resistência à insulina e com problemas no colesterol. Então quando você tem 3 desses problemas ou 4 desses problemas, nós podemos dizer que você tem síndrome metabólica. E aí você pode pensar o seguinte: tá, mas esse problema ele é muito mais comum de se observar em adultos e em pessoas de meia idade, até idosos, realmente. No entanto, o número de crianças e adolescentes com síndrome metabólica está aumentando. De 20, 15 anos para cá, o número de crianças com sobrepeso e obesidade, com problemas na pressão arterial, com problemas no metabolismo da glicose, desenvolvendo resistência à insulina e até casos de diabetes do tipo 2 e com problemas no colesterol está aumentando. Isso é extremamente sério, isso é extremamente alarmante sob o ponto de vista da saúde pública, porque provavelmente crianças com síndrome metabólica tendem a ser adultos, pessoas de meia idade e idosos, também com síndrome metabólica, porque como a síndrome metabólica é um problema de saúde muito relacionado a comportamento, muito relacionado ao ambiente, e as pessoas tendem a manter o comportamento ao longo de suas vidas, a não ser que algo seja feito, então a chance dessas crianças serem adultos com síndrome metabólica aumenta significativamente. E aí você vai ter mais doenças cardiovasculares, mais doenças metabólicas, mais eventos cardiovasculares como infartos e derrames, né, AVC, acidente vascular cerebral, mais casos de cânceres e por aí vai. Então, se você utiliza uma intervenção para reverter os parâmetros relacionados à síndrome metabólica, essa intervenção ela é muito bem-vinda sob o ponto de vista da saúde pública, e uma dessas intervenções é o exercício físico, e eu vou falar já já para vocês, mas eu preciso dar alguns dados alarmantes. Por exemplo, a prevalência de síndrome metabólica em crianças e adolescentes ela oscila entre 6 a 39%, dependendo do país pesquisado, dependendo do estado pesquisado e do município pesquisado. Ou seja, tem países, estados ou municípios, muito bem, com apenas 6% das crianças com síndrome metabólica. É um número relativamente baixo? É, mas precisa ser revertido. No entanto, tem países, cidades ou estados com até 39% de suas crianças e adolescentes com síndrome metabólica. Isso é muito sério, porque 39% é quase 50% de crianças e adolescentes com problemas no colesterol, na pressão arterial, na glicemia e com sobrepeso e obesidade. Então, quando você faz uma intervenção para reverter esses parâmetros relacionados à síndrome metabólica, isso é muito importante. Somado a isso, mais de 80% das crianças, dependendo do país pesquisado, são insuficientemente ativas. Ou seja, elas não conseguem atingir o mínimo necessário de atividade física para a promoção da saúde. Então, junta aí, você tem crianças e adolescentes com síndrome metabólica, ou seja, com sobrepeso e obesidade, problemas na pressão, problemas no colesterol, problemas no metabolismo da glicose e sedentárias. Isso é uma bomba sob o ponto de vista da saúde pública, porque provavelmente crianças com sobrepeso, crianças com síndrome metabólica e crianças sedentárias provavelmente vão ser adultos e pessoas de meia idade com síndrome metabólica e sedentárias. É claro que existem exceções, é claro que isso não é uma regra engessada. Se você promove uma intervenção e essa pessoa desenvolve o hábito de fazer aquele tipo de intervenção, muita coisa pode ser revertida. Mas, em geral,
se você não fizer nenhum tipo de intervenção para reverter esses parâmetros, sim, crianças com síndrome metabólica e sedentários tendem a ser adultos com síndrome metabólica e sedentários. E aí vamos lá falar sobre o papel do exercício físico na reversão de alguns parâmetros da síndrome metabólica. Eu trago para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses. Esse estudo ele foi publicado no ano 2022, portanto, no ano passado. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise e foi publicado na Frontiers in Pediatrics, ou seja, em tradução livre, Fronteiras na Pediatria, algo nesse sentido. O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 18 estudos, primeira tossidinha, tá? Eles pegaram 18 estudos que investigavam, que faziam uma comparação entre o HIIT, ou seja, o treinamento intervalado de alta intensidade, com o treinamento contínuo de intensidade moderada. Tá? Eu já expliquei, eu tenho vídeos aqui falando sobre o HIIT, né, sobre o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, para dar um exemplo muito rápido para vocês, o HIIT ele consiste em fazer um esforço de alta intensidade com um tempo relativamente curto, intercalando com repouso. Esse repouso ele pode ser ativo ou passivo. Por exemplo, se for um repouso ativo, você continua a fazer o exercício só que com intensidade baixa. Se for um repouso passivo, você simplesmente para de fazer exercício. Vamos para o exemplo. Vamos usar a corrida aqui. Então você corre durante 2 minutos, na maior intensidade possível, e caminha durante 2 minutos. Então 2 minutos correndo na maior intensidade possível, 2 minutos caminhando numa intensidade baixa. Isso seria um exemplo muito básico do que é o HIIT. Já o treinamento contínuo de intensidade moderada consiste em você pegar, por exemplo, a corrida ou a caminhada. Então você vai caminhar ou correr durante 30 minutos com a intensidade moderada, mas de forma contínua. Você não vai intervalar, tá? Sempre com a mesma intensidade. Então esse é o HIIT, esse é o treinamento contínuo de intensidade moderada. É claro que existem vários protocolos de HIIT, aqui eu só dei um exemplo, e existem vários protocolos de treinamento contínuo de intensidade moderada, aqui eu só dei um exemplo, tá? Então os pesquisadores compararam esses dois tipos de protocolo e o que os pesquisadores observaram? Que quando se comparou o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, com os grupos controles, ou seja, os grupos em que foram usadas intervenções não relacionadas ao exercício, o HIIT se saiu na vantagem quando a gente pensa na redução do colesterol, dos triglicerídeos, do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, aumento do HDL colesterol, que é o colesterol bom, redução da glicose e redução da insulina. Vale dizer que esses pesquisadores pegaram estudos que investigavam o papel do HIIT, do treinamento contínuo de intensidade moderada, em crianças que tinham problemas metabólicos. Então, quando você compara o HIIT com o controle, que é uma intervenção não relacionada ao exercício, é claro que o HIIT saiu na vantagem, né? Ou seja, você comparou praticamente o HIIT com nada. Então, o HIIT saiu na vantagem. O HIIT se mostrou eficaz em reduzir colesterol, reduzir triglicerídeos, reduzir o LDL colesterol, aumentar o HDL colesterol, reduzir glicose, reduzir insulinemia, que são os níveis de insulina. No entanto, quando os pesquisadores compararam o HIIT, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade, com o treinamento contínuo de intensidade moderada, não houve diferenças para a redução do colesterol, dos triglicerídeos, da glicose e da insulina, ou seja, tanto o HIIT quanto o treinamento contínuo de intensidade moderada reduziram de forma significante e semelhante esses parâmetros relacionados à síndrome metabólica. Agora vamos para os comentários. Isso significa que tanto faz fazer o HIIT ou o treinamento contínuo de intensidade moderada para a redução de alguns parâmetros relacionados à síndrome metabólica? A resposta é sim, tanto faz. Eu posso usar uma intervenção ou outra. Mas tanto faz não significa dizer que faça de qualquer jeito. Tanto faz significa que eu tenho duas alternativas para conseguir o mesmo objetivo. Eu posso usar um ou outro dependendo de uma série de fatores. E aí eu vou falar já já. Isso nos remete a falar no papel do exercício físico como forma eficaz na redução de parâmetros relacionados à síndrome metabólica. Ou seja, tanto faz eu usar o HIIT ou o treinamento contínuo de intensidade moderada que os resultados na síndrome metabólica vão ser semelhantes. O exercício físico não interessa se é HIIT, não importa se é contínuo de intensidade moderada, é eficaz na redução da glicemia, na redução da insulinemia, na redução do colesterol, na redução dos triglicerídeos, no aumento do HDL, na redução do LDL. Não importa se é HIIT ou se é treinamento contínuo de intensidade moderada. Agora vamos lá para os detalhes. Por exemplo, se você estiver trabalhando com crianças que têm
preferência por realizar esforços de alta intensidade de forma intervalada. E essas crianças têm menos tempo para despender em atividades físicas porque ela tem outros afazeres, tipo vai fazer curso de inglês, vai para o reforço, tem não sei o que para fazer. Aí utilizar a estratégia do HIIT pode ser bem interessante. Pode ser a melhor estratégia. No entanto, se você está trabalhando com crianças que preferem realizar esforços de forma contínua e com intensidade moderada, e elas têm mais tempo para despender em atividades físicas, talvez usar o treinamento contínuo com intensidade moderada seja mais interessante. Se você está trabalhando com crianças que têm preferências pelos dois estímulos, e elas têm um tempo relativamente legal ali para despender em atividades físicas, você pode utilizar a mistura dos dois estímulos, ou seja, você pode usar com a mesma criança um estímulo relacionado ao HIIT, ao treinamento intervalado com alta intensidade, e ao treinamento contínuo com intensidade moderada. O que não pode são crianças sedentárias, sentadas o tempo todo no sofá, utilizando telas como televisão, computador, celular, jogando joguinho e dormindo mal e se alimentando mal. Crianças devem ser ativas fisicamente. Não importa se elas estão fazendo um treinamento com intensidade alta e de forma intervalada, não importa se ela vai fazer um estímulo contínuo com intensidade moderada. Criança tem que se mexer. Criança tem que fazer atividade física. Não importa se vai ser HIIT ou contínuo moderado, ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.